A paz do Senhor a todos os nossos irmãos, nossas irmãs que estão nessa manhã na transmissão deste tão abençoado momento que é a nossa escola bíblica. Seja muito bem-vindo. Quero desejar a você que Deus venha falar contigo através dessa lição que nós estaremos nessa manhã aprendendo juntos mais da palavra de Deus. Já convido você para fazer uma oração, se você puder fechar os seus olhos, aí na sua casa onde você está, para nós elevarmos a Deus uma palavra de oração e pedir que Deus venha essa manhã falar conosco. Deus maravilhoso, nós queremos louvar o seu nome por mais uma manhã que o Senhor preparou de aprendizado da sua palavra, Pai. Que o Senhor venha em cada lar neste domingo pela manhã falar conosco através da sua palavra e que nós venhamos entender o sentido principal dessa manhã, aquilo que o Senhor preparou aos nossos corações. Nós te louvamos e te agradecemos pedindo, fique conosco, que seu Espírito esteja conosco, trazendo discernimento e aprendizado da sua palavra. Pai, nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, que bom que vocês estão aqui nessa manhã, conectados nessa transmissão. Os irmãos do Barreirinha também estão, segundo o pastor Ademar passou orientação, assistindo a aula através daqui da nossa página do Pilarzinho. Vocês são muito bem-vindos essa manhã, e nós vamos essa manhã começar já a nossa lição de número 8, que vai trazer o tema para nós: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Nós vamos ter alguns slides aí no decorrer da nossa lição, para ser didática ao nosso aprendizado. E se você tiver alguma dúvida, algum comentário a fazer no decorrer da aula, você fique à vontade. O nosso irmão que está operando a nossa mídia, ele com certeza vai trazer ao meu conhecimento o recado. E nós já vemos aqui, você já está acompanhando aí, que nós temos esse primeiro slide que vai dizer: edificados sobre fundamento dos apóstolos e dos profetas. Teremos lá o nosso textuário com a seguinte passagem na epístola de Paulo aos irmãos de Éfeso, no capítulo 2 e o verso 20, que diz o seguinte: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, para que Jesus Cristo, de profetas, de que Jesus Cristo é principal pedra de esquina. Efésios capítulo 2 e verso 20, você vai acompanhar essa leitura. E daí temos a nossa verdade prática, que vai dizer o seguinte: Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e dos testemunhos dos profetas. Aí nós temos, meus irmãos, nessa manhã, a nossa leitura em classe, que vai estar lá. Se você tiver a sua lição, você vai conseguir acompanhá-la comigo, mas se você não tiver, você vai acompanhar primeiro no livro de Efésios, ou melhor, na epístola de Efésios, e depois no Evangelho de Mateus, capítulo 2 de Efésios 20 ao 22, vai dizer o seguinte: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo
é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Aí o Evangelho de Mateus, capítulo 7, a partir do verso 24, diz o seguinte: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhai-o ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então essa é a nossa leitura, onde está por base nos mostrar a importância de nós estarmos edificados nessa rocha chamada Jesus Cristo. A lição de hoje ela tem o objetivo principal: ensinar que Cristo é a base da igreja e que estamos alicerçados na doutrina dos apóstolos e no testemunho dos profetas. Ou seja, nós estamos alicerçados em Cristo, que é a base da igreja, mas junto com isso a doutrina apostólica que veio através dos apóstolos pelo ensinamento de Jesus, e específicos, eu já vou pedir para o irmão Gabriel colocar o slide da conclusão, para de uma maneira diferente do que sempre eu costumo fazer, sempre acabamos deixando a conclusão para o final, mas eu quero, para que nós consigamos entender nessa manhã, qual é o sentido geral da nossa aula de hoje. Eu já pedi para ele projetar na nossa tela e para você na sua casa os objetivos, ou melhor, a conclusão, que você vai junto comigo ver, que diz o seguinte: a comparação da igreja como edifício em construção indica que estamos em processo de aperfeiçoamento, até que todos cheguemos à unidade de fé. A pedra angular, que é o próprio Cristo, não pode ser substituída. A doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas não podem ser revogadas. Então, voltando agora ao começo da nossa lição, a nossa introdução, então eu fiz questão de ler para nós a nossa conclusão, para os irmãos entenderem, e aqui nós já conseguimos, se você não teve a oportunidade de pegar a lição durante essa semana, aqui você já vai poder perceber qual é o real objetivo da nossa lição dessa manhã. Temos aqui esse trimestre uma aula maravilhosa que fala sobre a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Então, você vai ver que a Bíblia toda, meus irmãos, a nossa Bíblia inteira, ela vai dizer, a palavra vai nos mostrar que tudo está o quê? Está voltado para Jesus. Nós somos cristãos, obviamente, acreditamos na salvação por meio de Jesus Cristo, então não temos como fugir que tudo está em torno de Jesus Cristo, que Ele é o centro de todas as coisas, que Ele é aquele que executa todas as coisas, que Ele é o único e suficiente Salvador, e a lição de hoje vai mostrar para nós e vai tratar com nós a respeito
além de ele ser o centro de todas as coisas, ele será o alicerce da nossa vida, o alicerce do nosso relacionamento com Deus. Pois bem, a introdução da nossa lição, o primeiro slide, já depois dos objetivos específicos, você vai conseguir acompanhar na sua casa, ela vai dizer o seguinte: por meio da reconciliação efetiva na cruz, Cristo formou a igreja. O apóstolo Paulo compara como um edifício em construção. A pedra angular dessa edificação é Cristo, e o fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Assim não há propósito divino que sejamos os templos santos do Senhor, a morada do Altíssimo. Nesta lição estudaremos cada um destes aspectos. Aí o tópico 1 vai dizer a respeito de um edifício espiritual. Pois bem, vamos começar falando a respeito do santuário judeu, onde nós vemos que o templo de Jerusalém, ou o templo em Jerusalém, ele era o símbolo específico do quê? Ou exclusivo do quê? Simbolizando a presença de Deus. Ou seja, era somente os judeus que tinham acesso a esse templo, e a proibição dos estrangeiros acessar o templo era um motivo de inimizade entre os judeus e os gentios. Então você vai ver que o acesso ao templo neste momento, nessa época, era de única e exclusivo acesso dos judeus, aonde os estrangeiros eles não tinham acesso a esse templo, e se através dos estrangeiros não terem acesso a esse templo, que era um motivo de grande discórdia e discussão. Por quê? Porque era restrito, simplesmente aos judeus o acesso ao templo. E daí vocês vão ver que o subtópico 2 vai falar para nós a respeito do santuário cristão, que depois disso, aqueles que pertencem a Cristo são comparados a um edifício onde Deus habita em espírito. O ensino apostólico lembra Salomão, quando este reconheceu que o templo em Jerusalém não poderia conter a Deus, e reafirma a instrução de Estevão em que o Altíssimo não habita em templo feitos por mãos dos homens. E está lá no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 7, 48. Deste modo, os crentes judeus ou gentios tornaram-se templo onde o Espírito Santo de Deus habita, em que eles são pedras vivas em um edifício espiritual. Glória a Deus por isso. Então aqui já vamos fragmentar o templo judeu, ou melhor, o santuário judeu, e o santuário cristão. Você vai perceber aqui, meus queridos e amados irmãos, que o lugar de habitação do Antigo Testamento era nada mais, nada menos do que o templo, o lugar onde era oferecidos sacrifícios, o lugar onde era especificamente restrito o quê? Restrito aos judeus. Os gentios não tinham nenhum acesso ao templo. Aí vocês vão ver que logo após isso, depois da efusão do evangelho, depois de Jesus Cristo ter vindo, morrido na cruz do Calvário e edificado a igreja, formado a igreja, vocês vão ver que o templo, que era físico e especificamente um lugar restrito a um povo, ele acaba sendo não mais físico e restrito a um lugar, mas acabamos nos tornando o próprio templo, porque o nosso corpo é comparado, nós somos comparados como templo, onde habita o Espírito Santo, e através de Cristo já não existe mais um lugar específico onde se vai prestar um culto. Obviamente nós temos hoje os nossos templos, e glória a Deus por isso, os templos físicos onde nós vamos cultuar a Deus, mas não precisamos especificamente deste lugar físico para ter a presença, para oferecer um culto. Então, vocês vão ver que logo após a pregação de Cristo e a efusão através dos apóstolos, nós passamos a ser um santuário cristão, ou seja, nós somos o próprio templo de adoração a Deus.
E olha só, a lição de hoje vai comparar este templo, vai nos comparar como um edifício que precisa estar em constante evolução. Um edifício que precisa estar em constante construção e sendo moldado. Por onde nós seremos e somos moldados? Somos moldados através da palavra. E enquanto os nossos dias aqui na terra não findar-se, pode ser que demore 100 anos para eu morrer, pode ser que demore 5 dias para Jesus vir buscar a igreja, pode ser que seja hoje, mas enquanto eu estiver vivendo aqui na terra, enquanto você estiver vivendo aqui na terra, nós, segundo a palavra, somos comparados a um edifício que está constantemente sendo moldado e sendo construído. Pois bem, passando ao slide da pedra angular do subtópico 3, nós vamos ver, se o Gabriel conseguir colocar ali, pode colocar o próximo slide. Nós vamos ver, meus irmãos, que na arquitetura antiga, uma construção de um edifício requeria uma pedra angular. Você vê que em uma construção, você que já teve a oportunidade de construir na sua casa ou participar de uma construção, hoje em dia, aqui na nossa cultura e onde nós estamos acostumados, os irmãos que trabalham com isso sabem melhor do que eu, nós, para construirmos uma casa, nós precisamos ter o quê? Um alicerce, né? Dependendo do tamanho da casa, você vai encontrar lá esse sapata que tem na casa para cavar não sei quantos metros para baixo, não sei quantos tamanho de extensão, isso aí vai depender do tamanho da obra, mas essa acaba sendo o quê? A estrutura. Pois bem, na arquitetura antiga, a construção de um edifício requeria uma pedra angular, que é traduzida como a pedra mais importante ou a pedra principal. Aí você está vendo na projeção aí já na sua casa, esse desenho do lado direito da sua tela, aonde está dizendo assim, a pedra mais importante ou a pedra principal. Pode passar o próximo slide, por gentileza? Ela era posta no canto do prédio para sustentar alicerce, firmar e unir toda a estrutura e manter as paredes em linha certa. Você está vendo aí que tem várias outras pedras, né? Mas existe uma que está no canto, que está sendo base para as outras, deixando reta e sustentando. Ou seja, essa é a importância da pedra angular para uma edificação e para um edifício ou para uma construção. Pois bem, o próximo tópico, que é o tópico de número 4, vai colocar Cristo como a pedra principal da igreja. Por que Cristo é a pedra principal da igreja? Vocês acompanharam no slide passado, viram o que é uma pedra angular. De repente você já ouviu tantas e tantas vezes pregando sobre a pedra angular, mas você nunca parou para prestar atenção no que seria essa pedra angular. Então você viu que a pedra angular, ela serve para ser de base, de alicerce e para colocar as outras pedras do jeito que tem que ser, para seguir aquele padrão. Então nós vemos que Cristo é a principal pedra do evangelho e da palavra que nós pregamos. Por quê? Porque existia a lei que Deus deu a Moisés, existia uma doutrina que era seguida através da instrução de Deus ao povo, existia. Mas vocês vão ver também que depois disso, Jesus, quando veio e introduziu o evangelho cristocêntrico, a salvação através de Cristo, a lei, ela continuou sendo aplicada. E você vai ver que o próprio Jesus fala que ele não veio para anular a lei, ele veio para que a lei fosse o quê? Cumprida. Mas a partir do momento em que Jesus veio para essa terra, a partir do momento que Jesus pregou o evangelho e foi instituído a salvação através do nome de Jesus, através do Cristo Jesus, através do sangue de Jesus Cristo, vocês vão entender e vão ver junto comigo que Cristo passou a ser a pedra angular do evangelho.
E é por isso que a lição de hoje, e o apóstolo Paulo vai mostrar para nós que nós somos comparados a nossa vida inteira como um edifício que está todos os tempos sendo moldado, e não podemos fugir da onde? Dos ensinamentos dessa pedra angular. A identificação de Cristo como pedra angular remonta à profecia messiânica, em que a pedra rejeitada tornou-se cabeça de esquina. Está lá no livro de Salmos, capítulo 118 e versículo 22, que vai dizer exatamente isso. Está acompanhando nossa projeção aí. A pedra, no Salmo de número 118 e 22, diz o seguinte: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Você vai ver que Jesus Cristo, ele foi rejeitado pelos homens, ele foi rejeitado pelos seus irmãos, ele foi rejeitado em um determinado momento por aqueles que estavam próximo dele. Então o salmista fala que a pedra principal foi rejeitada, mas tornou-se a pedra angular. E vocês vão ver que, por mais que Jesus foi rejeitado, posteriormente ele passou a ser o quê? A pedra principal. E glória a Deus por isso, que nós estamos fundamentados não numa estrutura que vai se abalar com qualquer vento, com qualquer tempestade, mas nós estamos hoje aqui nessa manhã fundamentados em uma estrutura sólida, que sopra vento, que vem tempestade, mas ela não se abala, e nós consequentemente não seremos abalados. Por quê? Porque fazemos parte dessa estrutura que está fundamentada em Cristo. Ele mesmo afirmou ser a cabeça de esquina. Está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 12, verso 10. Se vocês depois quiserem procurar, vocês vão ver que ele mesmo afirma isso. Portanto, a pedra angular deste novo santuário é o próprio Cristo. E no Sermão do Monte aprendemos que o homem prudente edifica a sua casa. Aí, assim como também os apóstolos testificaram ser Cristo, a pedra principal. Portanto, a pedra angular deste novo santuário é o próprio Cristo. E no Sermão do Monte aprendemos que o homem prudente edifica a casa sobre a rocha, que é Jesus Cristo. Fazendo uma síntese de todo esse tópico primeiro que nós estudamos, falamos sobre o santuário judeu, o santuário cristão, a pedra angular e Cristo a principal pedra. Nós vamos chegar à seguinte conclusão: em Cristo um novo conceito de santuário é construído. Os crentes são comparados a um edifício espiritual, onde Cristo é a principal pedra. Então nós vemos que nesse primeiro tópico foi dado através de Cristo um novo conceito de templo, um novo conceito de lugar onde habita a adoração, onde habita a presença de Deus. Pois bem, partimos aqui para o segundo tópico, que é o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então você vai ver junto comigo aqui que o conceito dos apóstolos é o seguinte. O termo grego, pode passar, Gabriel, o termo grego, apóstolos, é usado para enviados ou mensageiros. Então você vai ver, há uns 2 trimestres atrás, estudávamos com os adolescentes a respeito dos apóstolos, o que é um apóstolo, né? O que é um discípulo, nós tivemos essa diferenciamento. Mas aqui nós estamos falando de um conceito de apóstolos, e eu quero ler para vocês, para que fique claro o que é um apóstolo. O termo grego apóstolo é usado para enviado ou mensageiro. Escuta isso. O que é um apóstolo? Para você ver que tem muitas pessoas que se denominam hoje aí como apóstolo, mas para que seja um apóstolo verdadeiro, irmãos, olha só o que precisa ter para ser um apóstolo. O apóstolo é centrado na natureza da missão de Cristo que foi enviado para ser o Salvador do mundo. Nos evangelhos Mateus, Marcos e Lucas, usam o termo quando se refere aos 12 escolhidos por Jesus. Eles foram testemunhas oculares do ministério, morte e ressurreição do nosso Senhor.
Assim Paulo também foi chamado pelo próprio Senhor para ser apóstolo. Por quê? Porque Paulo também acabou sendo o quê? A testemunha ocular, aonde o próprio Jesus o chama, e a prova que a revelação não foi de um anjo, não foi de qualquer outra natureza, mas quando Paulo tem um encontro com Jesus, o próprio Jesus vai dizer assim: Paulo, Paulo, por que me persegues? Ou seja, o próprio Jesus teve um encontro com Paulo, e a partir do momento que Paulo torna-se uma testemunha viva do próprio Jesus, ele tem automaticamente o termo, ou ele tem essa atribuição de apóstolo recebido pelo próprio Jesus. Aos apóstolos foi confiado o ministério da palavra, com o compromisso de instruírem a igreja. Nesse aspecto, os apóstolos são aqueles que foram comissionados por Cristo para a igreja primitiva, e a mensagem da cruz, ou a mensagem de Cristo, o fundamento. Então, meus irmãos, aqui nós conseguimos já solucionar um grande problema, aonde nós encontramos, para ser um apóstolo, o significado da palavra apóstolo significa enviado ou mensageiro, mas, segundo aquilo que nós acreditamos, os apóstolos foram aqueles que foram comissionados diretamente por Cristo, naquele primeiro momento da igreja primitiva. Acredito que ficou claro aos irmãos. A doutrina dos apóstolos, embora não se possa desassociar das pessoas o ofício que ocupavam, o que constitui o fundamento da igreja não são os apóstolos, mas sim a doutrina que eles ensinavam, ou seja, as escrituras. Pois bem, o que forma, ou melhor, a missão do apóstolo não é ele colocar na cabeça das pessoas a sua própria doutrina, não. Mas o propósito de um apóstolo é enviar a mensagem através da sua vida, através da pregação, de uma doutrina específica que ele recebeu. E aí nós vemos já uma grande distorção de valores. Por quê? Porque muitos por aí se intitulam como apóstolos, né? Apóstolos de Cristo, mas estão tentando incutir na cabeça e na mente das pessoas mente distorcidas da Bíblia Sagrada, apresentando argumentos e coisas que Jesus não ensinou, apresentando argumentos que não estão fundamentados e muito menos pautados na palavra. Então, como se denominar apóstolo desse jeito? Não tem como. Porque para ser um apóstolo de Cristo, meu irmão, tem que ter recebido a instrução dele, e tem que ter, além de ter recebido a instrução dele, ainda pregar exatamente a doutrina em que ele colocou que devia ser pregado. Pois bem, aqui nós conseguimos já quebrar, talvez, mais da metade daqueles que se intitulam apóstolos, né? Porque uma coisa é fácil, eu chegar, bater no peito e falar: a partir de hoje eu sou um apóstolo. Eu posso querer ter esse título para mim, mas não fui comissionado diretamente por Jesus naquele momento, né? E por mais que eu seja um mensageiro, eu sou um proclamador do evangelho, né? E se eu querer fugir da palavra, piorou, porque um apóstolo que é um apóstolo mesmo, por amor a doutrina que foi ensinada, um morreu decapitado, outro morreu degolado, outro morreu crucificado de cabeça para baixo, e por aí vai, por amor ao quê? A uma palavra, a não abrir mão da doutrina que foi aprendida pelo próprio Jesus, pela pedra angular. Os apóstolos receberam a doutrina diretamente de Cristo, assim como não se pode mexer na pedra angular, depois de colocado o alicerce, igualmente o fundamento da igreja não pode ser violado. Acerca disso, o Senhor Jesus asseverou:
as minhas palavras não hão de passar. Aí a Bíblia do Estudo Pentecostal ratifica que a revelação dos apóstolos, conforme todo o Novo Testamento, nunca poderá ser substituída ou anulada por revelação, testemunho ou profecia posterior. Pois bem, voltando a falar da pedra angular ou da pedra principal, o próprio Jesus diz: as minhas palavras não hão de passar. Ou seja, ele está fazendo uma afirmação e dizendo: essas são as minhas palavras e nada mais, nada menos do que eu falei. E outra coisa, a pedra angular, irmão, se você for olhar e estudar um pouquinho mais sobre ela, você vai ver que uma vez que ela é colocada como alicerce, colocada ali na lateral, onde liga um lado ao outro, ela não pode mais ser alterada, não pode ser mais tirada dali. E também, vocês, talvez se estudarem um pouco mais, vocês vão ver que no primeiro templo, aquele qual foi destruído, depois de alguns anos, ou melhor, depois que o templo foi destruído, alguns pesquisadores e alguns historiadores, eu não tenho por certo, eu tinha a fonte, mas eu acabei não colocando no slide, mas vai ver que debaixo de todas aquelas ruínas do templo, uma das únicas coisas que se encontraram ainda depois de tudo que foi destruído, sabe o que foi? Foi a pedra de esquina, a pedra angular. Pois bem, destruíram o templo inteiro, saquearam o templo todo, mas aquela pedra angular permaneceu ali. Por quê? Porque ela era estrutura. Destruíram tudo, mas a pedra angular ficou lá. Irmãos, olha só, pode tentar destruir tudo na nossa vida, pode tentar acabar com as igrejas, com o evangelho, mas olha só, a pedra angular que é Cristo, ela jamais será removida. E glória a Deus por isso, irmãos, porque nós servimos um Deus e cremos em um Cristo que a própria palavra fala que passa céu e passa terra, mas a palavra dele não passa. Passa céu e passa terra, mas a doutrina de Cristo, ela vai permanecer. Irmãos, estamos vivendo um tempo difícil e eu quero crer que pela fé já logo, logo vai acabar, mas pode as igrejas esvaziar depois que essa pandemia passar. Pode ser que você que está me assistindo pode dar uma esfriada. Eu vou querer ficar em casa assistindo os cultos online porque é muito cômodo na minha casa, mas eu quero dizer que pode passar todas as coisas, mas a pedra angular que é Cristo, ela vai permanecer, queira você ou não queira, queira o nosso adversário ou não queira, a pedra angular nunca será destruída ou arrancada, porque essa é a palavra, fiel e verdadeira, e glória a Deus por isso. O testemunho dos profetas, o tópico 3, o subtópico 3 diz o seguinte, pode passar o próximo slide ali, Gabriel. A palavra grega profeta significa profetes, né? Que a tradução mais próxima é proclamador e intérprete da revelação divina. Mas esses profetas que estão sendo colocados aqui na nossa lição, ela não está se referindo aos profetas do Antigo Testamento, apesar de profetas serem e terem a mesma, ser comissionado para as mesmas coisas e ter as mesmas características, mas a lição aqui vai falar dos profetas, que indica tratar-se dos profetas da igreja, daquele momento dos apóstolos, e não do Antigo Testamento. Mais adiante, Paulo assegura que a compreensão do ministério, que no passado estivera oculto, de que gentios tinham igual posição no corpo de Cristo, e eram participantes da promessa, foi revelado pelo Espírito aos profetas do Novo Testamento. Assim, os profetas neotestamentários, que falaram inspirado pelo Espírito Santo, perfazem o alicerce da igreja de Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Pode voltar um slide ali um pouquinho, por favor? Pode passar mais um, muito obrigado, Gabriel. Este ministério não foi
dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito Santo dos apóstolos, como foi falado. Assim, os profetas neotestamentários, como já falamos, falaram inspirado pelo Espírito Santo. Pode passar, Gabriel? Então, olha só, meus irmãos, nós concluímos aqui nesse subtópico 2, que a igreja está edificada sobre a pedra angular, que é o próprio Cristo. E o seu fundamento e a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas, ou seja, Cristo, ele foi o proclamador desse evangelho, ele foi o instrutor dos apóstolos e foi o que? Testificado pelos profetas. Então você vê que tudo ali casa, tudo ali fecha. Aquele que é a rocha, ele foi a estrutura e virou o alicerce, e logo após, eu não sei se você consegue voltar ali, Gabriel, para nós nos slides, que eu mostrei ali a respeito da pedra angular, naquele slide lá no comecinho ali que eu quero exemplificar aos irmãos, pode voltar mais, exemplificar aos irmãos bem no começo, a respeito da pedra angular. Isso. Esse slide nós vamos ver perfeitamente, eu vou virar de costas um pouco para os irmãos para eu ver na projeção aqui, mas você vai ver que essa pedra angular, que talvez esteja num formato de cruz, na projeção, ela está escrita Jesus, e ela que vai dar este norte, ela que vai dar essa estrutura, e depois vocês vão ver várias outras pedras ali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, nós temos ali exemplificada 14, ou seja, Jesus, ele é a pedra principal. Logo depois, obviamente, acabaram vindo os apóstolos, né? Depois vieram os discípulos, e chegamos aqui nós no Evangelho, e fazemos parte dessa estrutura, como o apóstolo fala para nós através das suas instruções, que a nossa vida inteira vai estar constantemente sendo uma parte dessa edificação, onde nós estamos construindo ela. Então olha só, irmãos, que coisa interessante, existe a pedra angular, pode voltar para os slides lá, Gabriel, obrigado, existe a pedra angular, mas eu e você temos a graça de fazer parte, meus irmãos, dessa estrutura. E glória a Deus por isso. Porque Jesus, ele foi a nossa estrutura, ele é a nossa estrutura, mas nós temos a missão de continuar esse alicerce aí, passando aos nossos filhos, passando aos nossos amigos, continuando proclamando essa palavra, e glória a Deus por isso. Entramos no tópico 3, que vai dizer o seguinte: edificados para a morada de Deus. Um edifício bem ajustado. Mas eu quero ler aos irmãos, antes de entrarmos nesse tópico, a carta que Paulo escreve aos irmãos de Éfeso, Efésios capítulo 2, e o verso de número... Eu sou apaixonado por essa passagem bíblica, vai dizer o seguinte, Efésios capítulo 2 e verso 13: mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estava longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Aí o verso 18 vai dizer o seguinte: porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. 19. Assim que já não sois estrangeiros e nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Primeiro tópico de todos, nós falamos que num primeiro momento uma briga muito grande existia, porque era só judeu que tinha acesso ao templo, mas Jesus veio, e através do sangue dele, aqueles que eram forasteiros, aqueles que eram estrangeiros, aqueles que eram desprezados talvez, passaram a ter acesso,
E o sangue de Jesus Cristo foi o acesso que ligou judeus e gentios. Chegou e foi e tornou-se a pedra angular. E chegou nessa manhã para mim e para você. E através dessa pedra, nós fazemos parte desse edifício, dessa construção, que é o Evangelho. E nós temos acesso ao Pai. Nós podemos pregar ela, nós podemos anunciar as boas novas, certo de que todos fazemos parte dessa edificação. Edificados para uma morada de Deus. O edifício bem ajustado. A expressão todo edifício bem ajustado cresce indica um processo contínuo de desenvolvimento para os crentes. Olha só, chegamos no ponto principal da nossa lição. E você está vendo ali uma projeção, ou na projeção, o próximo slide vai mostrar, simbolizando um homem, uma mulher e uma criança, subindo alguns degraus, onde o primeiro degrau é o novo nascimento através da palavra, a conversão através da palavra, e por último, a santificação. E tem uma setinha mostrando ali para cima, que é o quê? A nossa missão, que é estar constantemente em aprendizado, em contínuo desenvolvimento. Então, assim como todas as partes do edifício precisam estar em harmonia. Irmãos, olha que coisa interessante, que está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordarem um com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, e sim que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Irmãos, aqui nós vemos algo muito interessante, porque se Cristo é pedra angular, e nós estamos fundamentados e pautados nos seus ensinamentos, e fazemos parte desse edifício, nós precisamos estar caminhando numa só visão, precisamos estar buscando um só caminho, e não dividindo, cada um puxando para um lado, cada um querendo colocar a sua ideia como certa, não, mas a principal ideia chama-se Jesus, a principal ideia veio de Jesus. Nessa caminhada, o salvo comporta-se como filho obediente e passa a evidenciar o fruto do Espírito. O desenvolvimento prossegue até alcançar a medida completa de Cristo, pois todo crente bem ajustado torna-se templo do Senhor. Já pensou? Antigamente o templo era físico, mas a partir do momento que existe a conversão, a partir do momento que existe o Espírito Santo entrando na sua vida através da palavra, todos nós tornamos templo do Espírito Santo. E olha só, o Espírito Santo não habita em qualquer templo, hein? Para que ele habite em você, precisa existir a santificação e o alinhamento com a palavra. Templo Santo do Senhor. A palavra aqui usada para templo é o vocábulo naon, que designa o recinto interior, lugar santíssimo, ou seja, lugar do encontro do sumo sacerdote com Deus. Aí você vê, no Antigo Testamento, o lugar santíssimo, ou o santo dos santos, não era de qualquer maneira que entrava, não é qualquer um. E nós passamos a ser este templo de habitação. Então, para que exista uma habitação plena e verdadeira, este templo precisa estar muito bem ajustado. E já parou para pensar, aí na sua casa, como que está esse templo de habitação aí, hein? Responda para você. Mas será que você tem sido essa casa favorita? Esse lugar onde o Espírito Santo tem prazer? Esse templo onde ele tem prazer? Será que eu tenho sido este templo que o Espírito Santo tem prazer de habitar nele? Pense bem nisso. E o tópico 3, morada do Altíssimo. No Antigo Testamento, a expressão morada de Deus fazia alusão ao tabernáculo, depois ao templo israelita. Indicava lugar de habitação permanente de comunhão íntima. Como já vimos, o crente tornou-se templo do Espírito Santo do Senhor. Isso indica que Deus habita em nós por meio do Espírito, e glória a Deus por isso.
e que tal afirmação ratifica o ensino apostólico de que Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Ele reside individualmente dentro de cada cristão, bem como o corpo inteiro de crentes, a igreja formada por judeus e por gentios. Concluímos dizendo o seguinte: hoje em dia, através de Cristo, nós somos templo do Espírito Santo, ou judeu, ou gentio, somos um templo, um lugar de habitação. Mas para que esse templo seja agradável aos olhos de Deus, este templo precisa estar fundamentado na pedra angular, precisa seguir os ensinamentos da pedra angular, precisa dar sequência à construção aonde a principal pedra é Jesus Cristo. Se você está nesse templo, ou se você está nessa construção, alegre-se, porque você está no caminho certo. Mas caso você faça uma análise e você veja que não está, talvez, essa manhã que o Espírito Santo ele toque em você e você entenda que Cristo é a pedra angular da igreja, que nós devemos estar fundamentados na sua palavra e não desviar-se nem para a esquerda nem para a direita, mas continuar firmes no propósito que nós fomos chamados. Aí concluímos aonde começamos. A comparação da igreja como edifício em construção indica que estamos em processo de aperfeiçoamento até que todos cheguemos à unidade da fé. Pedra angular, que é o próprio Cristo, não pode ser substituída. A doutrina dos apóstolos, o testemunho dos profetas não podem ser revogada. Aí concluímos dizendo que Deus não habita em casas edificadas em fundamentos humanos. Ou seja, o presbítero Adriano citou aqui, para que o Espírito Santo e que Deus habite em nós, nós devemos estar com o nosso fundamento na pedra angular, que é a palavra de Deus. Temos alguma pergunta aí, Gabriel? Não temos nenhuma pergunta? Meus irmãos, que Deus abençoe a vida de vocês e que vocês nunca se esqueçam de que Cristo é a pedra angular da igreja, que os ensinamentos dele são principais e que nós precisamos estar cada dia mais firmados nessa rocha que é Jesus Cristo. Aí tem a parábola do Sermão do Monte, o Sermão do Monte. Nós vamos ver Jesus falando a respeito da edificação da rocha e da areia. Ele coloca-se como uma rocha. Se você estiver edificado sobre a rocha, pode vir a tormenta que for, a dificuldade que for, a crise que for, mas você vai permanecer de pé. Mas se infelizmente a sua estrutura estiver na areia, então o vento vai soprar e você não vai estar alicerçado. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe vocês. O diácono André vai fazer a finalização? Não, vai. Irmãos, antes de orar e agradecer, eu quero justificar o pastor Ademar, aos irmãos aqui do Pilarzinho, aos irmãos lá do Barreirinha. Ele teve um pequeno... ninguém pode prever, né, infelizmente, a perca de alguém, mas ele está indo lá no Santa Cândida agora fazer uma cerimônia fúnebre de uma pessoa que passou a estar com Jesus, né? E ele mandou mensagem já cedo pedindo para justificar os irmãos, pedindo que os irmãos orem pela família. Vamos orar para que o Espírito Santo venha consolar, né, o coração dos familiares daquele que se foi. E que Deus venha abençoar você, que Deus venha abençoar o seu dia, o seu domingo. À noite aqui teremos um culto especial na congregação do Pilarzinho, com a presença do Coral Pilares. O culto nosso aqui é 8 horas da noite, né? E vai ser uma bênção, irmãos. Vamos continuar orando, para que logo estejamos juntos, orando aqui. Se Deus quiser, a semana teremos novidade. Mas tudo está no controle de Deus, né? Como foi falado aqui, Cristo é pedra, né? E se Ele é pedra principal, tudo está no controle dele. Vamos orar. Deus maravilhoso e poderoso, eu quero te louvar por essa manhã abençoada que o Senhor nos proporcionou de estar na sua casa, aprendendo que nós devemos estar edificados sobre essa pedra que chama-se Jesus Cristo, e que essa pedra não pode ser alterada e muito menos removida, que nós devemos estar edificados nela e alicerçados nela, e continuar proclamando aquilo que foi colocado pelo Senhor. Pai, toque em cada coração, em cada vida que nessa manhã recebeu essa palavra, abençoa o nosso domingo, abençoa o nosso dia, a nossa semana. Pai, oramos pelaquela família que está enlutada,
necessitada. Dá graça ao pastor Ademar para estar junto com eles, trazendo uma palavra de conforto que vem do coração de Deus, Pai. Em nome de Jesus, visita, Pai, trazendo o alento do Espírito Santo de Deus, Pai. E essa noite, se o Senhor não voltar, estaremos cultuando, alegres, firmados nessa rocha, Pai. Nós te pedimos e te agradecemos, Pai, por essa palavra, Pai, que vem entrar no nosso coração e trazer mudança e transformação, Pai. Que o Senhor venha nos abençoar e nos mostrar cada dia mais o nosso caminho que deve ser seguido, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações e comunhão do Espírito Santo seja com você na sua casa, no seu lar. E se você crê junto comigo, diga amém. Deus vos abençoe, meus irmãos.